Então, boa noite, pessoal. Gratidão a todos que estão aqui. Sempre muito bom, muito maravilhoso fazer essas lives, acompanhar esse trabalho, divulgar esse trabalho e ter vocês acompanhando. Para mim, sempre uma grande honra. A sala está cheia e é muito legal ver assim esse movimento de pessoas querendo saber sobre ambiente. Mais particularmente, quem me conhece sabe, eu trabalho, sou arquiteta, minha formação é arquitetura, urbanismo, tenho pós-graduação, gestão de cidades e planejamento urbano, direito imobiliário e urbanístico e psicologia transpessoal, mas assim, essa parte de ambientes realmente é o que me encanta e é o que me fez chegar até as mesas psiônicas da Régia Prado, que me dá a sua honra de estar presente hoje. Depois tem toda a palavra, se quiser falar. Eu estou também aqui com a Thaís Costa, que é a minha parceira desse projeto. Ela é a minha prima. Nós fizemos arquitetura juntas. Depois também, no final, eu vou abrir a palavra para ela dar um alô para vocês. E boa noite a todos. É muita honra, mais uma vez, estar aqui conectada com esse monte de gente linda que tem interesses similares aos meus interesses, que é de promover um ambiente, uma casa, um lar, um espaço com muita harmonia, sabendo que nós somos parte integrantes do meio. E que bom que nós estamos cada vez mais ampliando os interesses de pessoas, de terapeutas, de arquitetos, em se aprofundarem de fato nas energias das casas. Esse não é um conhecimento novo, é um conhecimento milenar, mas o que nós temos de diferente nesse momento é a nossa capacidade de conexão com as redes cristalina, a rede arco-íris, a rede crística, entrando numa vibração de quinta dimensão. E isso é extraordinário. Isso nos coloca num outro patamar, num novo patamar, inclusive de lidar com as terapias de ambiente, nos coloca em um outro patamar em relação ao milenar Feng Shui e todas as suas técnicas de domoterapia. E isso tem tudo a ver com a conexão psiônica, com as terapias psiônicas. E hoje eu vou falar um pouquinho nessa aula a metafísica da casa, explicar um pouco sobre a conexão, a correlação entre o físico e o energético, para que vocês tenham essa visão ainda mais ampla do como uma casa pode interferir numa pessoa, numa família, e como uma família pode interferir numa casa, e que isso está tudo conectado em rede. Então, a aula de hoje é uma aula especial. No final, para quem está assistindo ao vivo, eu vou abrir para a gente poder tirar algumas dúvidas e faz parte de quem está hoje participando dessa aula, está dentro de um interesse específico de terapia de ambientes. E na semana que vem nós teremos também a Semana Curando Espaços. Eu acredito que a maior parte das pessoas que aqui estão inscritas nessa aula também vão fazer parte da Semana Curando Espaços, onde nós vamos fazer no dia 4, 5, 6 e 7 a divulgação de alguns vídeos sobre terapias de ambiente. E no dia 7 eu vou estar fazendo uma live com vocês para tirar todas as dúvidas desses vídeos que foram divulgados. E o grande objetivo dessa Semana Curando Espaços é mostrar, principalmente para quem trabalha na área de arquitetura, de designer de interiores, para quem trabalha com consultoria do próprio Feng Shui ou outras técnicas de geobiologia e até mesmo consultores imobiliários, trazer alguns aspectos de conhecimento, porque nessa era da energia, onde todos nós já consideramos, já sabemos, não existe mais dúvidas, né, gente? Antigamente não se acreditava
no que não era possível ver. Hoje em dia, a gente sabe que existe muito, mas muito mais fora do que a gente pode ver do que o que a gente enxerga. Então, isso acho que já é unânime, isso prova a elevação da consciência da humanidade, isso comprova que nós realmente estamos num salto evolutivo na humanidade. E os profissionais que estão trabalhando com ambientes, principalmente os que estão projetando, os que estão intervindo na qualidade de vida das pessoas, precisam, mais do que nunca, estarem mudando essa forma de ver. A gente ainda vê muitos arquitetos projetando, por exemplo, espelhos dentro dos próprios quartos, mesmo esses conhecimentos serem milenares, mas dentro desse contexto da terapia de ambientes, e que tem tudo a ver com esse projeto lindo que eu faço parte com a Régia Prado e com a Thaís Costa, num projeto de terapia de ambientes, exclusivo para arquitetos, consultores, enfim. Esse é um curso e tem outro curso que é para terapeutas em geral. Boa noite a todos. É muita honra, mais uma vez, estar aqui conectada com esse monte de gente linda que tem interesses similares aos meus interesses, que é de promover um ambiente, uma casa, um lar, um espaço com muita harmonia, sabendo que nós somos parte integrantes do meio. E que bom que nós estamos cada vez mais ampliando os interesses de pessoas, de terapeutas, de arquitetos, em se aprofundarem de fato nas energias das casas. Esse não é um conhecimento novo, é um conhecimento milenar, mas o que nós temos de diferente nesse momento é a nossa capacidade de conexão com as redes cristalina, a rede arco-íris, a rede crística, entrando numa vibração de quinta dimensão. E isso é extraordinário. Isso nos coloca num outro patamar, num novo patamar, inclusive de lidar com as terapias de ambiente, nos coloca em um outro patamar em relação ao milenar Feng Shui e todas as suas técnicas de domoterapia. E isso tem tudo a ver com a conexão psiônica, com as terapias psiônicas. E hoje eu vou falar um pouquinho nessa aula da metafísica da casa, explicar um pouco sobre a conexão, a correlação entre o físico e o energético, para que vocês tenham essa visão ainda mais ampla do como uma casa pode interferir numa pessoa, numa família, e como uma família pode interferir numa casa, e que isso está tudo conectado em rede. A gente muda a nossa faixa de enxergar o físico e a gente passa a enxergar com muita clareza o extrafísico, o padrão matricial, que é onde está o campo de informação. O padrão matricial informacional é onde nós, o novo terapeuta, o novo profissional dessa nova fase que já existe, que já está implantada no planeta Terra, o que é extraordinário, está disponível para todos e todos já estão experienciando esses acessos. Quem faz meditação todos os dias, quem está conectado com a linha psiônica, com a conexão do nosso próprio corpo, com o poder intuitivo, já acessa esses campos de informação. E é com esses campos de informação que nós trabalhamos nessas técnicas, na terapia de ambientes, e não mais no físico. A gente deixa de movimentar somente o físico, mas também o físico, porque o físico ele gera interferência e vice-versa. Então, vamos começar com a nossa aula. É uma aula que muitas pessoas já acessaram esse conteúdo que está aqui, mas eu vou trazer um pouquinho mais da minha experiência, da minha forma de enxergar, da minha forma de conduzir, para que clareie algumas informações. Nós temos conteúdos na internet, muitos conteúdos que são cheios de regrinhas, e a coisa é muito assim, simplista, né? Você coloca uma coisa, significa tal coisa. Então, se vocês hoje forem pesquisar sintomas do ambiente ou metafísica da casa, vocês vão ver que tem muita coisa escrita por aí. Só que de forma tão simplista que muitas vezes as pessoas leem e elas não compreendem de fato o que aquilo está
está se trazendo, qual é a informação que está por trás daquilo. Então, hoje eu venho trazer um pouco a minha visão sobre esses aspectos da metafísica da casa, explicar essa questão da energia, como que ela, qual é o fluxo de energia que existe dentro de um ambiente, para que a gente compreenda que no final realmente tudo é energia. Essa ponta física aqui é só a matéria final, é a manifestação, é a parte mais densa somente de um universo enorme que está aí em várias camadas, em vários níveis, e é essa camada, são esses níveis, são essas dimensões que nós, profissionais dessa nova era, alinhados com a nova energia do planeta, precisamos acessar. É essa energia que está vibrando e é esse acesso, essa intervenção energética que nós podemos fazer no nível matricial da informacional é que gera resultado mais rápido. Nós estamos numa era, num momento onde tudo é rápido. Nós precisamos acompanhar, né, gente? Antigamente, para se fazer um trabalho de energia, de alinhamento energético, era praticamente um garimpo. Você tinha que fazer todo um processo manual, de uma forma bem cheio de procedimentos, de regrinhas. Por quê? Porque o tempo era outro, você acessava o nível físico e não a matriz, né? E com isso, nós demorávamos muito tempo, e hoje nós precisamos estar mais rápidos. Então, as terapias de ambiente hoje, elas estão bem mais evoluídas, estão bem mais avançadas, mas os sintomas, as questões em nível físico, assim como aparecem no corpo físico, né, através dos estudos aí da psicossomática, para quem já é terapeuta sabe que muitas vezes uma dor de garganta ou uma constante, uma repetição em ter dor de garganta ou de ficar rouca, significa o padrão energético que está por trás dessa manifestação física muitas vezes você não falar tudo que você precisa falar. Então, a gente precisa entender essas duas camadas, uma movimenta a outra e está tudo interligado num fluxo espiralado. Então, assim como a casa, como existe a estrutura da psicossomática, assim como existe essa ação direta entre o emocional, o pensamento, a crença no aspecto físico e vice-versa, isso também acontece na casa. Então, vamos falar um pouquinho, eu vou aqui projetar para vocês uma pequena apresentação, que eu fiz com muito carinho, e vamos falar um pouquinho da metafísica da casa. A metafísica da casa, ela traz uma ação direta, ela nada mais é que a energia extrafísica. O meta representa o extrafísico. Então, a metafísica da casa é o que está por trás das questões físicas e está intimamente ligada à energia dos moradores. Inclusive, não só dos moradores que vivem nesse momento, mas como também de todos os moradores, inclusive dos pedreiros, dos construtores, tudo fica acoplado, porque tudo é energia. E dentro da nossa própria casa é onde a gente precisa recompor o nosso campo de energia. Imagine que a gente passou o dia inteiro trabalhando, gastando energia. Nós gastamos energia o tempo inteiro. A nossa casa é o local de recomposição energética. É o local onde nós precisamos nos sentir seguros, confortáveis. E hoje em dia é um local que muita gente se sente, inclusive, drenado. Por conta chega em casa, não tem a sensação de descanso. Agora vocês imaginem, vocês dormirem, viverem numa casa onde muitas pessoas se sentem, às vezes, até melhor fora de casa. E acham que isso é normal, elas não conseguem perceber que existe um padrão energético que está sendo emitido não só pela própria pessoa, como pela casa. Vou fazer só uma análise para que fique um pouco mais claro isso que eu estou falando. Por exemplo, imagine que a casa passou por a família passou por um processo de um trauma muito grande, um conflito muito grande familiar.
aquilo ali vai ficar reverberando pela casa. Se esse elemento, se esse evento, ele não for tratado, não só na família, como também na repercussão energética que esse espaço teve, essa vibração, porque toda vibração são ondas com informações. Então, existe uma cor que está associada àquela vibração, existe uma informação, existe uma memória. É como se fossem cápsulas de informação. É como se fossem pequenos chips que estão vibrando e cápsulas explodindo, emanando a energia daquela vibração dentro de um espaço físico. Então, se esse evento, esse trauma, esse processo, ele não for trabalhado através da própria intenção dos moradores, de limpar, de remover, aquilo ali vai ficar ecoando. Se eu melhorei, estou bem, já não estou mais naquela frequência, eu posso não acessar essa informação. Mas, no momento que eu baixo um pouquinho a minha energia, o meu ânimo, a minha vibração, eu passo a acessar novamente essas energias, que vão sempre estar retornando num fluxo de ativação na própria família, se, por exemplo, esse problema não tiver sido tratado na família. Então, imaginem, vamos imaginar, simular aqui um casal que está com problema de relacionamento. Esse problema gerou um processo de um conflito muito grande e ele reverbera nas paredes, nas cortinas, no teto, no chão, enfim, está tudo vibrando esse evento. Esse casal se reconciliou, ficou bem de novo, maravilha. Enquanto eles estão na vibração elevada, eles não entram em contato com essa frequência vibracional que foi emanada na casa. No momento em que eles baixam a vibração novamente e que algum gatilho associa esse problema, essa energia que foi emanada naquele momento volta à tona. É claro que esse aspecto, ele vem para ser tratado, porque tudo que precisa vir à superfície, tudo que vem em repetição, significa que é preciso ser tratado. Então, são aspectos que estão tanto ecoando na casa, quanto internamente nesse casal. Quando a gente limpa os aspectos da casa, fica muito mais fácil desse casal conseguir lidar com os problemas internos. Então, sempre que a gente trabalha, principalmente os terapeutas, que trabalham as questões em nível material, em nível pessoal, eles precisam compreender que fragmentos do problema estão dentro da casa. Então, pessoas que trabalham com constelação familiar também precisam compreender essas questões, né? E precisa dar a devida importância que se tem à energia que está impregnada dentro de uma casa. E essa sequência de impregnações, essa sequência de problemas, de conflitos, de emissões de energia, somados a outros tipos de agentes que nós vamos falar aqui também, gera uma sequência de desequilíbrios na casa. É muito interessante que a gente precisa compreender que nem tudo é energia de origem humana, né, de conflitos, de problemas, etc. Muitas vezes é do padrão da construção, sem dúvida. A gente precisa perceber essas nuances quando a gente começa a ver quando existem problemas de repetição. A coisa começa a ser repetida, né? E também a gente precisa analisar a idade da casa. Vamos imaginar como um ser humano. A pessoa, quando ela ela é mais idosa, né, já está em uma certa idade, é comum que a quantidade de problemas acumulados não tratados gerem, com o tempo, um processo de mais facilidade de adquirir doenças. Então, a mesma coisa vai acontecer com a casa. Agora, quando você considera que a casa ela é nova, ela foi perfeita, ela foi criada perfeita, né, não nasceu com problemas logo de construção, ela já está consolidada e ela começa a apresentar uma repetição de problemas. Isso sim são sinais de que você precisa atuar em nível da casa. Então, para os futuros terapeutas de ambientes ou os que já são terapeutas de ambientes, identificar, conversar, dialogar
com esse cliente para saber se existem problemas repetidos e questões repetidas. É uma grande oportunidade de tratar questões subjetivas. Porque se aquele padrão ele não for alterado, mesmo que você faça todo um tratamento, depois disso, se aquele padrão ele não for reconfigurado, entenda que uma emissão da energia negativa continua. Então, depois de um tempo, é bem possível que as energias elas voltem a se desorganizarem, né? Eles voltem a criar desequilíbrios. Está mais do que sabido, nós já cansamos de saber que para obter resultados diferentes é preciso mudar o padrão de comportamento. Então, quando nós trabalhamos com uma família e vamos analisar as modificações, os problemas que tem dentro de uma casa, nós também temos a nossa responsabilidade e o nosso compromisso de mostrar a esses moradores que é preciso mudar alguns padrões, é preciso modificar padrões internos, familiares, na forma de lidar. Agora, dentro desse aspecto, fazer um trabalho de harmonização, ele vai ajudar muito também no sentido contrário, porque uma energia gera a completude da outra. Então, o físico gera o fluxo para o extrafísico, para o sutil, e a energia sutil também gera interferência no nível físico. E isso não é de um lado só, essa é a própria lei do ir e vir, é a própria lei do retorno, do dar e receber. Isso se aplica, as leis universais, elas se aplicam em todos os contextos, em todas as configurações da nossa vida, e isso é extraordinário. Então, seguindo aqui, a gente precisa, para conseguir entender os sintomas da casa, sentir de fato como que essa casa ela vai ser analisada, a gente precisa, assim como a gente faz com o ser humano, a gente precisa compreender a idade dessa casa. Uma casa mais velha, ela vai ter a tendência de ter problemas, né? Ela vai ter tendência de ter mais sintomas de doença por conta da própria idade, a quantidade de informações acumuladas, o próprio desgaste físico, assim como existe com o nosso corpo, né? A gente sabe que as articulações, por exemplo, depois de muitos anos aí caminhando, a gente sabe que as articulações já não são mais a mesma, a estrutura óssea já não é mais a mesma. Então, considerar esse aspecto para analisar os sintomas faz toda a diferença. É sempre interessante também saber se essa casa tem nome. Muitas casas têm nome. Se vocês forem olhar aí em alguns sítios, alguns locais que tem muita saúde, inclusive, a casa tem nome. E quando a casa tem nome, significa que ela tem identidade. Ela está mais viva do que as casas que simplesmente são vistas e tidas como uma casa comum. Então, estimular, né, o nosso cliente, para quem é terapeuta, estimular você que não é terapeuta e que está se interessando hoje em saber isso, a colocar um nome na sua casa, é algo que traz força. Você está dando energia e reconhecimento ao próprio Deva, ao espírito que habita dentro da sua própria casa. Toda a energia, toda a estrutura, todo o sistema, vamos dizer assim, possui um Deva, possui uma energia elemental da natureza que habita. E nós podemos conversar com a nossa casa, nós podemos dar nome a ela. E você precisa também considerar quantas pessoas já moraram nessa casa. Se você sabe a história dessa casa, isso vai dizer muito. Muitas vezes a pessoa compra uma casa e ela não sabe a história dessa casa. Eu acho que toda casa, quando é vendida pelas imobiliárias, e eu vou fazer uma campanha aí com o pessoal que trabalha com imobiliária, para começar a rastrear essas informações. E é bacana essa energia vir, a gente saber que aquilo tem história. Parece que as pessoas elas querem desconsiderar o passado, quando na verdade toda a estrutura é como é, em função do que já se viveu, do que já passou por ali. E como ela foi construída, por quem foi idealizada, qual foi a intenção dessa casa ser criada, construída, esse prédio,
foi só uma incorporação com intenção apenas de vender. Muitas vezes as casas elas nascem com um nível de energia baixíssimo, porque a ideia delas só foi vender. Então elas passam inclusive por problemas sérios de projeto, onde o único foco daquele produto foi a rentabilidade. Então, só o fato do projetista, da construtora, né, da incorporadora ter esse tipo de pensamento, esse tipo de energia já está acoplada na casa. Isso pode ser tratado? Sim. Essa é a proposta das terapias de ambiente, né? Hoje, nessa aula, nós vamos falar apenas dessa questão metafísica, para que vocês tenham consciência de quanta informação tem por trás desse plano de projeto e nessa consciência viva. Né? E onde fica essa casa? Se ela fica numa estrutura onde já existe, por exemplo, o inconsciente coletivo de dor, onde essa casa habita um bairro que já sofreu um desastre, por exemplo, essa energia ela vai ficar, ela vai vibrar. Como também se ela foi criada, ela fica num bairro, num local da natureza, ela traz essa energia para dentro dessa casa. Se possuem animais, se existem vizinhos interferem diretamente na energia da casa. Os animais, então, se você tem um gato, por exemplo, ele tem a capacidade, inclusive, de transmutar energia. Então, essa é a forma como essas energias, elas interferem, elas habitam, onde ficam, onde está inserida esse contexto, faz toda diferença na nossa leitura e na nossa compreensão. E quem é a consciência da casa? Existe uma matriarca? Existe... Quem é que é o dono da casa, né? Sempre tem o dono. O dono da casa, a pessoa que mais se conecta, a pessoa que tem maior autoridade, por exemplo, a maior parte da energia que vibra na casa está ligado a ele, a ela. Então, é muito interessante quando a gente identifica o dono, de fato, dentro do seu processo da autoridade da casa, e a gente percebe que a casa diz muito sobre ele, e ele diz muito sobre a casa, porque o processo ele é conectado, ele faz parte de uma espiral de energia, né, de um ciclo. E quais os problemas que se repetem dentro da casa? E aí nós vamos começar a conseguir diagnosticar alguns aspectos mais sutis, e isso vai dizer muito da forma como a gente deve conduzir, ou vai dizer muito sobre nós. Os sinais estão por toda parte. Então, eu convido você que é arquiteto, que trabalha com terapia, com projeto, você que é designer, você que trabalha no ramo imobiliário, você que trabalha com terapias em geral, você que é um aspirante, gosta muito de cuidar da casa, eu convido você a dar a devida importância a esses aspectos. Eu convido a você a rever a nossa forma de lidar com a casa. Porque quando nós começamos a entrar na sincronicidade, quando a gente entra em conexão com o próprio Deva da casa, nós passamos a habitar num nível mais elevado. A gente passa a perceber as energias de uma outra forma. E isso é um exercício maravilhoso para nós que estamos vibrando na energia, acreditando, buscando sempre o nosso crescimento pessoal, e o crescimento pessoal também diz respeito ao crescimento ambiental. Nós somos seres que estamos conectados a uma estrutura, a um sistema que é o próprio planeta. E cada casa que está harmonizada é capaz de gerar harmonia em seus familiares e seus moradores. E cada casa que está harmonizada é um ponto de luz no planeta Terra, elevando a vibração do próprio planeta. E dessa forma, a gente vai crescendo, a gente vai ampliando a nossa vibração e acessando níveis ainda mais elevados. E isso gera o quê? Felicidade, isso gera harmonia, isso gera crescimento intelectual, isso gera ascensão em todos os níveis.
E vamos entender um pouquinho, conhecer um pouco sobre os agentes emissores de frequência. A gente vai trabalhar aqui nessa aula mais precisamente com a parte humana, que é o que a gente chama da própria metafísica, que é a energia que está diretamente ligada ao campo vibracional mais físico, vamos dizer assim. Mas, para conhecimento de todos, existem muito mais energias que atuam sobre uma casa, como, por exemplo, agentes geológicos e telúricos, energias geológicas e telúricas, malhas magnéticas, eletricidade, radiofrequência, aparelhos eletrônicos, campos de forma de projetos desarmônicos. Então, aí os arquitetos que produzem muito projeto com ponta, muito quadrado, com formas muito rígidas. O mau Feng Shui, que já está dentro do inconsciente coletivo e que é um conhecimento milenar. Seres extrafísicos negativados que atraem o espaço por ressonância. E, principalmente, que é o tema da aula de hoje, são as atividades humanas. As atividades humanas, elas contemplam poluição em todos os níveis, sujeira, poluição sonora, em todos os níveis de poluição, visual, inclusive, a decomposição, as fossas, esgoto, o acúmulo de objetos impregnados com memórias e pensamentos de vivências negativas, formas de pensamento, brigas, conflitos e desorganização. Então, a gente vai falar desse ponto principal nessa aula. Mas nós precisamos saber que os efeitos materiais, ou seja, as consequências, as manifestações desses desequilíbrios, eles não são só apenas vindas da estrutura humana, elas também são pioradas, vamos dizer assim, em função de outros agentes emissores de frequência. Gente, nada é uma coisa só. Nós precisamos parar com a intenção de achar um único problema na nossa vida e achar que esse único problema ele é resolvido de uma única forma. A gente precisa, isso é um padrão humano, de achar simplicidade para que a gente tenha a sensação de achei o problema que existia. Então, numa casa existe um conjunto de desarmonias. Então, a gente tem uma série de interferências dentro desse espaço, que não é só a parte humana, ok? Mas a parte humana tem uma atuação muito significativa e forte. E por isso a gente vai dar a ênfase nessa aula de hoje, tá? Porque ela também precisa ser considerada até com uma certa prioridade. E aqui a gente precisa entender, como eu falei já agora há pouco, a energia física, ela gera o campo extrafísico. E o extrafísico influencia o físico. Que influencia o extrafísico? Que influencia o físico? E a gente fica num ciclo, pode ser virtuoso ou vicioso. Depende da energia que está no espaço. Então, se eu tenho um campo físico, e esse campo físico, ele é desarmônico, ele vai atrair energias sutis e extrafísicas em desarmonia. E essas energias extrafísicas em desarmonia vão gerar interferência no físico. Para cortar esse ciclo, nós precisamos atuar em algum dos dois níveis. Então, sempre que a gente está num ciclo vicioso, nós precisamos cortar ele de alguma forma. E como que a gente corta? Ou a gente corta no físico, ou a gente corta no sutil. Eu digo a vocês que trabalhar do físico para o sutil demora muito mais tempo. E a gente trabalhar no físico vai gerar uma interferência no sutil de uma forma muito mais rápida. Isso eu garanto a vocês. Mas também mudar a energia sutil, mudar a faixa do sutil e não mexer no físico, a gente vai entrar naquela história que nós falamos agora. Como ter resultados diferentes praticando o mesmo comportamento. Então, a verdade é que tudo é importante. A minha forma de atuar, baseado na experiência que eu já vivi, faz sentido para mim
atuar em nível físico e orientar uma modificação no nível... atuar no nível sutil e orientar uma modificação no nível físico. Para mim, não dá para só trabalhar no físico e não mexer nas energias, na parte extrafísica. Para mim, não tem como. O tempo que isso demora para trazer um resultado é muito extenso e a gente não tem mais tempo para isso. Então, a gente mexe na camada informacional do campo sutil e faz as alterações em nível físico para que esse nível físico não volte a ser a fonte emissora da desarmonia no sutil. Até porque, gente, o campo sutil, ele é muito maior do que o campo físico. É muito maior. É muito maior. A gente acha que o físico é o tudo, e não é. O físico é uma partícula de manifestação das diversas camadas que está no sutil. Agora, o bom é que o sutil, ele não tem a densidade que o físico tem. Então, a gente não precisa de ações materiais para modificar. A gente gera um campo no campo energético e a gente já transforma esse espaço. Bom, e é importante nós sabermos que pensamentos emitem energia e que pensamentos impregnam espaços. São as chamadas formas pensamento. Tem diversos livros, muita literatura que mostra inclusive cores, formas, desenhos de um pensamento de ódio, por exemplo. É gerado um campo com uma programação, uma forma, um desenho, uma cor que fica impregnada numa parede, por exemplo. E aquilo ali fica emitindo onda. Então, uma vez pensado, uma vez vibrado, isso fica sendo emitido no extrafísico. E essa energia volta para nós. Por isso que ter o processo dos pensamentos positivos, de fazer meditação, também é uma forma de recompor essa energia. Porque a partir do momento que eu gero, tudo bem, eu tenho as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas crenças, os meus sentimentos, as minhas dores, mas eu também estou numa faixa de bioenergia onde eu estou fazendo a energia positiva contrária. Para quê? Para neutralizar esse campo que já existe em volta de mim. Então, esse é o campo que a gente chama da bioenergia. É onde você gera um campo de energia negativa devido às circunstâncias da própria vida, que muitas vezes são inevitáveis, mas você também conhece a forma de compor a energia contrária. E dessa forma, né, positiva. E dessa forma você entra no ponto zero. Você sai da balança que fica oscilando de um lado ao outro e você sobe no nível mais elevado do triângulo e neutralizando o campo desses dois movimentos, inclusive da energia da causa e efeito, que fica aqui, para um lado e para o outro. Você neutraliza quando você gera uma energia contrária e desidentifica dessa oscilação e passa a acessar um nível mais elevado. Então, aqui também nós temos os sentimentos, as energias, os pensamentos e os sentimentos. Assim como a energia do sentimento positivo é capaz também de emanar uma energia contrária e neutralizar essas faixas de vibração negativas que estão no ambiente. Quando a gente trabalha com a terapia de ambientes, a gente faz uma correlação da casa com os sistemas do próprio corpo. A gente estuda, a gente tem que entender a casa como elemento vivo. É claro que é diferente, né, gente? A gente não tem como comparar exatamente. Mas fazer esse comparativo nos auxilia a entender melhor a forma, o comportamento da própria casa. Então, se a gente for fazer uma correlação, nós diríamos que a estrutura é o próprio sistema esquelético. Então, uma casa que já está velhinha, a estrutura ela já está mais velhinha também, né? Então, vamos enxergar o próprio esqueleto, a parte óssea, né? A circulação, não é a circulação, é a ligação, né, dos ossos, as articulações, perdão. Então, as vigas, os pilares, a gente vai fazer uma associação com o sistema esquelético, com as articulações. As paredes é o sistema muscular. O hidráulico, a parte hidráulica e o esgoto, ele tem muito a ver com a parte emocional.
tem a ver com o sistema circulatório e os intestinos. Aqui é muito interessante, porque essa parte aqui também tem a ver com o sistema digestório, que é o hemoctório dos miasmas sulfúricos, né? Que é o nível mais denso dos sentimentos. Nós temos também a parte elétrica, onde nós temos associação com o sistema nervoso. Então, toda a parte de nervos, a parte mental vai estar muito ligada à parte elétrica. A pintura é a pele, é onde estoura os primeiros problemas emocionais, né? A pele também a parte tegumentar, né? Da estrutura da casa. As janelas vão ser os olhos da casa. A porta é a boca, são as bocas. A boca, principalmente a porta de entrada, né? Então é muito interessante a gente fazer essa associação. O teto, a cabeça, a estrutura mais elevada e o chão, os pés. Então isso é uma correlação bem simplificada para que a gente compreenda os aspectos gerais aqui dessa energia. Então, essa é a correlação com os nossos sistemas. É uma forma fácil da gente compreender e fazer uma correlação, tá? Isso óbvio que não é rígido, isso não é uma regra, é apenas estudos que foram feitos e como toda consciência, como toda matriz criacional, ela é similar, todo o corpo, toda a matéria é feita de moléculas, átomos, tudo é a mesma estrutura, tudo que é físico tem a mesma estrutura. Então, é muito fácil a gente fazer essa correlação. Então, vamos falar um pouquinho dos problemas hidráulicos em geral. Problemas hidráulicos em geral são reflexo de energias, de comportamentos controladores, né? De pessoas que não sabem delegar, que são perfeccionistas, teimosas, que não deixam a vida fluir naturalmente. Gente, isso é um campo de vibração, tá? Vamos entender um pouquinho mais o que de fato significa isso. Para a gente não ficar achando que é assim, apareceu um problema hidráulico, é isso. Primeira coisa, nós precisamos compreender o que eu falei logo no início da idade da casa. Nós precisamos compreender em que aspecto esse problema hidráulico ele está aparecendo. E vamos entender que a vibração do corpo físico, do corpo humano, do coração, da mente, interfere na energia. Então, se eu estou aqui, cá entre nós, até que combina bem comigo esse padrão aí do perfeccionismo, né? De ser um pouco controladora, até que tem uma similaridade aí com a minha forma de ser. Vamos imaginar que eu sou assim e que eu vibro isso o tempo todo na minha casa. Então, eu sou o tempo todo controladora, o tempo todo, e eu estou emanando essa energia, né? Pode ser que o fato de eu estar vibrando essa energia, em breve eu comece a ter problemas hidráulicos. Esse é o sinal que a casa está me dizendo pelo tipo da vibração que eu estou emitindo. Eu estou emitindo ondas com cores, com comprimentos. Então, existe aqui um campo de vibração. E esse campo de vibração, ele tem a ver com o elemento água. Porque ele tem a ver com sentimento, ele tem a ver com esse processo interno. A pessoa que é perfeccionista, ela tende a gerar um nível de cobrança e um sentimento rígido. E esse sentimento, ele é em ressonância, ele recai na parte da água, porque é o elemento água que está sendo trabalhado aqui, né? O elemento água e o elemento terra, porque o padrão rígido, ele tem a ver com o elemento terra. Mas ele gera, o elemento terra e água, eles estão muito próximos. Então, veja, não por acaso, é exatamente nesse campo de energia que acaba tendo um desequilíbrio hidráulico. Pode ser que eu viva aqui nessa casa, por exemplo, durante 2 anos, e esse comportamento meu não tenha gerado, não tenha dado tempo de causar interferências em nível físico. Assim como nós, muitas vezes, um padrão nosso de comportamento, o nosso padrão de comportamento demora muitas vezes para manifestar uma doença em nível físico,
é a mesma coisa. Pode ser que demore anos para essa energia começar a estourar. Então, pode ser que eu saia dessa casa, esse apartamento aqui que eu moro é alugado, pode ser que eu saia dessa casa e daqui a um tempo essa energia comece a pipocar no próximo morador. E esse próximo morador não entende por que aquilo está se manifestando. E muitas vezes corrige, né? Chama um pedreiro, corrige o problema, aquele problema persiste e volta. Parece que não resolve. Por quê? Está impregnada a energia na tubulação. Aquela energia que foi ali vibrada dentro da casa impregnou o espaço. Então começa a ter problemas. E uma vez que essa energia está impregnada e ela começa a gerar um campo de problemas hidráulicos, essa energia também volta para os moradores. Então, aquele ciclo que eu falei para vocês, que é o ciclo vicioso, ele vai gerando um padrão, ele molda muitas vezes um padrão de comportamento, onde os próprios moradores tendem a ter essa energia, essa qualificação de energia. Quando nós vamos falar de entupimentos, a gente está falando de pessoas que também tem muito a ver com tudo que é problema hidráulico em geral, tem a frequência muito parecida, tá? Então, energias não estão fluindo, elas estão ali bloqueadas. Então, se na tua vida, no teu campo, tudo está bloqueado, tudo está rígido, tudo está tendendo a ficar paralisado, travado, esse entupimento é a frequência de vibração onde o elemento água não flui. Porque o elemento água ele é feito para fluir, gente. Então, se a pessoa tem rigidez, quer ter controle, não deixa a vida fluir, ela vibra esse campo e esse campo ele vai começar a atuar na parte da água da casa, na parte da própria tubulação. É óbvio que para um entupimento acontecer é preciso ter acúmulo, né, gente? Só que tudo, como eu disse no início, não é uma coisa só. Veja, o fato de ter uma energia ali, o fato de já ter uma energia nos moradores, do campo de controle, do campo de não deixar as coisas fluírem, já vai gerando essa propensão em toda a área da casa. E aí fica muito mais fácil, por exemplo, de um acúmulo acontecer ali. Então, a gente primeiro gera, nesse caso, a gente gera o comportamento no nível físico, que interfere no nível energético, que volta para o nível físico, tá? Então, é esse campo de energia e muitas vezes a própria casa, eu, por exemplo, vamos imaginar que eu entrei numa casa que já está impregnada dessa frequência de energia, onde já tem muito entupimento, isso vai interferir na minha vida. Mesmo que eu não tenha sido a geradora desse campo de energia. Isso vai interferir na minha vida. Por quê? Porque isso está vibrando em todos os lados da minha casa. Então, se isso está vibrando, isso acopla no meu campo, no meu eixo eletromagnético, isso acopla nos meus chakras. E eu vou ter uma tendência. Isso, gente, é assim, não dá pra gente bloquear e ficar o tempo todo preocupado com isso. Porque vários aspectos influenciam a nossa energia, né? Aqui eu estou focando nessa parte da casa para que vocês tenham mais consciência da interferência que existe de fato. Bom, vazamentos. Vazamentos, ela pode significar perda de dinheiro e de energia. Um local onde tem muito gasto de energia com coisa que não é importante, ele gera um campo de perda energética, de drenagem energética. Energias também contrárias que vão sugando a nossa energia, como obsessores, como energias mal qualificadas em geral, eles vão gerando um campo de drenagem energética. E esse campo de drenagem energética, ele recai fisicamente na casa, no que diz respeito a vazamentos. Então, a gente muda, troca. Se aquilo continuar persistindo, é muito interessante a gente observar isso. Muitas vezes são sinais mesmo, porque a gente trocou um sifão, por exemplo, trocou por um sifão novinho, um sifão novo começou a dar problema. Então, você vê que o problema ele não é na parte física, ele é na parte energética que está por trás, que está ecoando e vibrando nessa casa.
Assim como também você deixar um vazamento, você não se importar. Então, vamos imaginar que eu sei que está vazando, eu deixo lá sempre com um potinho segurando essa água e jogo fora. E eu convivo bem com essa energia de vazamento, né? Quando eu aceito isso, eu estou aceitando a frequência de energia da perda de dinheiro, da perda de energia na minha vida. Então, se eu tenho um vazamento dentro de casa, eu tenho que imediatamente solucioná-lo. E tenho que analisar, por exemplo, o meu campo vibracional pessoal para ver onde eu estou gerando essa drenagem. Pode ser que essa casa precise de alguma ação de proteção espiritual. Então, às vezes, no trabalho das mesas, por exemplo, quando a gente ativa a proteção espiritual, a gente está atuando no campo de energia que poderia gerar um vazamento. E muitas vezes a gente está tirando esse campo de energia que está ali, gerando a possibilidade desse vazamento, que vai unir, óbvio, ao desgaste físico da questão, porque tudo é manifestação. A frequência que está na energia é o que gera interferência na manifestação do físico. Goteiras. Goteiras tem muito a ver com pensamentos negativos, repetitivos, né? Pessoas que vibram o tempo todo negativamente. Então, assim, é bem comum que essa energia apareça. Só que para chegar nesse ponto, para o físico manifestar, a pessoa precisa realmente estar emanando. Gente, recentemente eu tive um caso muito interessante que eu estou estudando ainda, tá? De um vazamento que é uma goteira, porque vem do teto, que não se acha a origem, não se acha de onde vem essa energia, essa origem física, vamos dizer assim. E tem épocas que isso para de vazar e tem épocas que isso volta a gotejar e a vazar. Esse tipo de coisa também acontece. Alguns casos aí, para quem já vivenciou esse tipo de coisa, vai saber me dizer o quanto é difícil encontrar, muitas vezes, um problema hidráulico. Às vezes você tem que mudar tudo, porque aquilo ali não se encontra exatamente a origem do problema em nível físico, né? Porque a origem do problema em nível energético, ele também tem que ser considerado e precisa ser tratado. Aqui, mais uma vez, a coisa do espiritual que eu falei para vocês, né? Quando a pessoa ela tem esse padrão, isso aí eu não estou falando nem do aspecto da casa. A pessoa que tem um padrão de baixa vibração o tempo inteiro é porta aberta para atrair energia negativa, para atrair obsessores. Infiltração. Infiltração tem um significado, toda a parte hidráulica, gente, com água tem um significado muito parecido, tá? Tem também ligação com esse padrão de energia negativa, de pensamento negativo, mas também pode representar um lar onde os moradores retêm a afetividade, ou seja, não colocam para fora os seus sentimentos e nem têm o cuidado de falar, de ter esse aspecto fraternal, da amorosidade, né? Então tem tudo a ver. Esse adoecimento, ele é um processo de vibração que vem do extrafísico. Agora, gente, pode ser só uma infiltração física? Pode. Pode ser somente um problema físico, né? Um problema de não passou não fez uma construção adequada, com impermeabilização adequada? Claro que pode, gente. Claro que pode. O que nós estamos falando aqui são de situações que vão... Por exemplo, muitas vezes esse problema está no vizinho. E o fato dessa energia do vizinho tá vibrando, isso recai para mim. Só que só recai para mim se eu estou ou fisicamente parede com parede e se eu também tenho ressonância com essa energia. Isso aí é quando a gente passa a enxergar tudo com o olhar da energia. Porque por trás do físico vai ter sempre a possibilidade ou a frequência vibracional equivalente a esses aspectos que eu estou falando aqui. Problemas elétricos. Problemas elétricos têm a ver com o sistema nervoso. Então, é comum, é possível
que problemas repetidos nas energias no campo elétrico da casa tenha muito a ver com pessoas que moraram ou trabalharam, ou moram e trabalham, que têm energia muito agressiva, muito nervosa, muito crítica, muita ira, espaços e casas também, que é onde tem muito problema de briga, de gritaria, de desrespeito, de raiva, gera um campo propício a problemas elétricos. Então, essa é a similaridade da frequência vibracional para problemas elétricos quando a gente analisa a metafísica da casa. Lâmpadas queimadas. A gente tem a questão, né, de pode estar com problema na fiação, mas tem também muitas vezes algo que você já trocou, não é para estar acontecendo e toda vez aquela lâmpada queima na casa. É impressionante, colocou ali e queimou. Quando a lâmpada queima com frequência, pode significar energia fraca, falta de energia, falta de vitalidade, energia parada ou energia de baixa vibração. Ter também a iluminação adequada dentro de casa nos ajuda a reverter esse quadro. Porque muitas vezes a pessoa tem muita lâmpada queimada, mas ela também não tem a energia adequada, a iluminação adequada dentro de casa. Então, trazer uma boa iluminação tem tudo a ver com a vibração e a energia da própria casa. Então, quem faz projetos, os arquitetos, os designers, tem um papel de ter uma visão importante de consciência com a lâmpada, que tem que ser sustentável, claro, não tem que ser um gasto, né, gerar um gasto de energia excessivo, mas instruir o nosso cliente, o nosso interagente a usar a iluminação adequada, usufruir desse sentimento de uma lâmpada adequada para o quarto, uma lâmpada adequada. Isso faz também um movimento positivo, que é trazer a energia, a vibração, a vitalidade para dentro da casa e para os seus próprios moradores. Quando a gente vai para os aspectos de rachadura, que está muito ligado ao elemento terra, a gente está falando aqui de padrões de rigidez, de inflexibilidade. Então, essa energia das rachaduras, claro, ela tem a ver com a estrutura da casa, ela tem a ver com recalque, com vigas, com todo o estrutural, sem dúvida. Mas o que ajuda também, além da estrutura do solo, por exemplo, né? Porque quando a gente faz uma estrutura, a gente tem que ter um movimento do solo e um movimento dos próprios materiais de construção, né? Para acontecer esse tipo de coisa. No entanto, um ambiente fluido gera uma energia positiva de modo até que ajuda a esse tipo de problema não acontecer. Então, você tem o padrão físico, que gera uma propensão, né? Então, um estrutural mal executado, por exemplo, ele vai gerar uma propensão a esse tipo de coisa acontecer, mas a frequência vibracional humana dentro da casa, gerando esse campo de energia, ele também é responsável por proporcionar, por facilitar, por concretizar, para manifestar em nível físico o problema das rachaduras. E, ao mesmo tempo, o aspecto visual de você conviver com uma rachadura gera essas questões de rigidez e de inflexibilidade, porque tudo é o seu campo visual. Então, quando você olha uma rachadura, é muito fácil compreender que tem tudo a ver com rigidez, né, gente? E se eu fico olhando o tempo todo para essa energia, eu também posso, através da minha leitura visual, existe um arquétipo, existe uma vibração, isso vai para as minhas sinapses neurais, vai para o meu sistema nervoso e acopla no meu chakra, que tem muito a ver com o chakra básico e com o chakra umbilical. Então, essa frequência vibracional, ela vai gerar esse campo em mim. E essa vibração em mim também vai gerar esse campo na casa. Portas e janelas, gavetas emperradas.
Os moradores se sentem estagnados, não conseguindo sair dos problemas. Isso pode ser um campo, tanto do físico para o extrafísico, quanto do extrafísico para o físico. Então, a minha sugestão aqui nesse caso é assim, para tudo, na verdade, né, gente? Se esses problemas eles aparecem, nós precisamos corrigi-los, nós precisamos contratar um profissional, se for o caso, ou até mesmo uma pessoa, corrigir esse tipo de problema. Não deixem essa energia ficar vibrando dentro da casa, porque essa energia vibrando vai gerar essa frequência vibracional também nas relações humanas e nos seus moradores. E aqui, o portão ou a porta de entrada, descuidados, né? Isso tem muito a ver com a energia da autoestima. Nós dizemos que a porta de entrada é o feminino e o fundo da casa é o masculino. Então, nós temos essa leitura, nós podemos fazer essa leitura quando a gente analisa a parte subjetiva da casa ou do nosso cliente, do nosso interagente, analisar como é que está a questão da parte física, da aparência física do morador, da moradora principalmente. Isso diz respeito muito à forma como a pessoa está se cuidando ou não, se a pessoa gosta de si, se a pessoa tem o mínimo de cuidado com a sua aparência, porque assim, gente, a aparência, a gente tem muito essa coisa de pensar assim, a aparência não é nada, não é o que importa, mas a aparência é a resposta, é a manifestação final do que está dentro da gente. Então, assim, a beleza, o estado da beleza, o estado da arte, ele tem tudo a ver com empoderamento e com equilíbrio. Então, muitas vezes a gente não se cuida, a gente não cuida da casa, e isso está dizendo muito mais sobre nós do que o que a gente imagina. Isso não é só da porta de entrada, isso tem a ver também com os aspectos internos, o relaxamento, as pessoas que não ligam muito. Tem muito a ver com a forma como a gente lida com a gente mesmo. É reflexo. Vocês vão ver que pessoas que são muito cuidadosas com a sua própria aparência, com a sua forma de se apresentar, porque querendo ou não, é o nosso cartão de visita. Isso não é o mais importante, óbvio que não, mas isso é o nosso cartão de visita. E a nossa casa também é o nosso cartão de visita. Então, o cuidado, não só com a entrada, com a nossa aparência de fora, mas também interno, tem tudo a ver com a nossa forma de ser. Quando a gente começa, é muito interessante. A gente, quando está querendo mudar, quando a gente está querendo mudar um pouquinho a nossa autoestima, quando a gente está descuidado, a gente não larga as coisas. A gente larga as coisas e pronto. Quando a gente movimenta uma energia de modificação na nossa própria vida, a gente quer se transformar, a primeira coisa que a gente faz é cortar o cabelo, né? As mulheres aí... Eu mesmo já gosto de fazer isso. E arrumar a casa também. É um movimento o quê? De limpeza, de desativação do que não serve mais. Então, assim, gente, isso tem tudo a ver. Quer começar a movimentar internamente a sua autoestima, a sua forma de lidar com você mesmo, com o seu corpo? Começa a mudar dentro de casa, começa a mudar dentro de você, na sua aparência, no seu corte do cabelo. Começa a limpar. Quando a gente faz esse movimento de limpeza, de eliminação do que não mais serve, a gente mexe diretamente com a nossa energia, com a nossa autoestima. É um alívio, é uma sensação de leveza. Não tem quem não tenha passado por isso e quem não tenha como não falar que o que eu estou falando faz todo sentido. Então, para vocês verem, quando o movimento do físico, quando a gente faz também uma atuação física, gera uma interferência no nosso campo. Por isso eu falei do ciclo. Ele pode ser um ciclo vicioso e pode ser um ciclo virtuoso. Nós temos essas duas possibilidades. E isso é extraordinário. Então, a gente perceber que nós fazemos parte de um sistema e nós estamos conectados com o todo, é a grande chave que se abre para a gente mudar a forma da gente lidar com o mundo. E relógio parado? Relógio parado, gente, não só relógio parado, como também eletrônicos, eletrodomésticos queimados, quebrados, pelo amor de Deus. Isso é energia pura, estagnada, meu povo. Não dá para a gente manter essa energia parada desse jeito. Então, assim, ó, se não me serve mais um
um liquidificador quebrado, eu vou achar que um belo dia eu vou consertar, doa esse liquidificador, porque quando você faz isso, você tira a energia estagnada da tua vida. E relógio parado não dá, tem que pegar. Relógio tem a ver com tempo, tem a ver com pulsação, ó. Isso é movimento. Você quer que sua vida ande? Você não pode ter vibrações de energia estagnada. Então, você tem um relógio parado, um monte de relógio de pulso parado, relógio de parede parado, essa energia ela está vibrando no seu campo. Troca a pilha desse relógio. Tá com um eletrodoméstico, alguma coisa quebrada, doa isso, vai servir para outra pessoa, mas tira a energia estagnada da tua vida. E aqui tem uma casa, que eu gosto muito dessa imagem, para mim é muito representativa, porque é a gente enxergar no físico uma desordem numa casa, que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. A maior parte das casas hoje está de cabeça para baixo, mas as pessoas elas não conseguem enxergar. Então esse trabalho é muito legal, essa foto é muito bacana, porque na hora que eu enxerguei ela, é uma casa que foi construída na Áustria, e ela traz a atenção da importância da casa estar em ordem. Como a gente se choca quando a gente vê uma casa nessa posição, a gente fala, nossa, tem alguma coisa realmente muito errada. Mas eu digo a vocês, muitas casas estão nesse estado sem as pessoas conseguirem enxergar. Por quê? Porque não estão enxergando o extrafísico. E está no nível físico, mas a pessoa não dá a importância. Para finalizar, esse é o último slide dessa nossa aula. É trazer, assim, o entendimento de que quando a gente tem uma consciência, quando a gente passa a enxergar, quando a gente desperta essa consciência, a gente pode promover as mudanças. Então, você que é terapeuta, você que é arquiteto, você que é uma pessoa que se importa com energia, tomar consciência, despertar, enxergar o que está em volta de você, faz com que você transforme. Então, quando você identifica, você observa, você define o que está certo e o que está errado, você percebe o que precisa ser alterado e você transforma. Então, esses são os passos da conscientização para qualquer ação que é preciso ser feita em qualquer coisa, não só na sua casa, como na sua própria vida. Como identificamos um Deva, o Deva do lar? Não existe um caminho para identificar um Deva. Não tem como a gente identificar um Deva. A gente tem como sentir o Deva. E à medida que a gente vai buscando a conexão com ele, a gente vai se conectando como se fosse um espírito, uma energia, uma consciência. Então, quanto mais você presta atenção nele, você sabe que ele existe, ele passa a se conectar com você. Então, o primeiro ponto é você descobrir que ele existe. O segundo ponto é você começar a prestar atenção nele. O terceiro ponto é você dar um nome para ele, é você começar a dialogar. E aí você passa a se conectar com esse Deva da sua própria casa. A arquitetura sustentável é importante para a frequência da casa. Sim, quanto mais elementos de energia positiva, quanto mais natural, quanto mais você gera um fluxo na sua casa de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade, gente? A sustentabilidade é o próprio fluxo da prosperidade, né? Você gasta e você gera o fluxo do retorno. Então, você está dando vida, você está dando a bioenergia. Então, a sustentabilidade, até mesmo, isso não só a arquitetura sustentável, como também o ato sustentável dentro do lar. As pessoas que têm o hábito, por exemplo, de fazer a reciclagem, de ter o respeito com o meio ambiente, de não estar gerando lixo de forma desordenada. Tudo isso traz energia positiva, de luz. E a arquitetura sustentável, você já nasce com a casa numa estrutura de muita luz, né? Porque a intenção de quem está criando aquele projeto, quando tem a intenção, o pensamento sustentável, gera um campo positivo no espaço, né? A Régia aqui está falando que é um dos fatores mais importantes, o material que usamos, as tintas, tudo interfere e cria um campo intencional, informacional, de intenção, de luz. Perfeito, é exatamente isso. Então,
Para os arquitetos saber que a preocupação com esse material, ele vai gerar, inclusive, uma longa vida de energia positiva para a casa. Uma casa que nasce, um projeto que nasce com arquitetura sustentável, ele já nasce na frente energeticamente de todos os outros. O que é um DEVA? O DEVA é a própria energia consciente da casa. Eu não gosto de chamar de espírito, mas é como se fosse um espírito. É porque um espírito, a gente não consegue, a gente associa a uma encarnação, a uma missão. É como se fosse um espírito de um ser que não tem vida humana. Então, existe o DEVA, por exemplo, no Pão de Açúcar, existe o DEVA no morro, existe um DEVA em cada casa, existe um DEVA numa planta. São consciências vivas que não fazem parte da vida humana, e sim da própria natureza e das estruturas de conjuntos de natureza. Porque quando a gente faz uma construção, a gente está colocando tinta, cal, tudo isso vem da natureza, gente. A gente coloca granito, reino mineral, a gente coloca tudo isso. Quando esse conjunto de elementos naturais forma um sistema, passa a existir um DEVA, uma consciência que habita esse sistema. Existe o DEVA, ele inclusive protege a própria casa. Quando a gente harmoniza o DEVA da casa, ele passa a proteger a própria energia da casa. Parabéns, você que é arquiteta, né, que faz projetos sustentáveis. Eu fico muito feliz, e isso já é um movimento que está acontecendo. O que está faltando é os arquitetos conhecerem a energia extrafísica. E fico muito feliz de estar podendo trazer essa consciência. E para quem já faz projetos sustentáveis, já está bem à frente aí dessa harmonia, desse fazer a casa um ponto de luz. Casas próximas a rios têm influência negativa? Sim, tem influência negativa, depende, né? O fator água, ele gera a interferência na água subterrânea, e é um tipo de problemas da parte da parte geológica, né? Michele, nós não vamos conseguir entrar nesse assunto aqui. A gente consegue neutralizar com a terapia de ambientes. E, às vezes, a energia vai estar trazendo a energia da água. A energia depende, né, da força dessa energia, e depende também, gente, do quanto ela adentra na parte subterrânea da casa. O que são elementais? Sueli, a gente não vai conseguir entrar nisso, mas, assim, você pode dar uma pesquisada, tem muitos livros. Elementais são consciências vivas, que não são espíritos. Existem os elementais, por exemplo, existem os gnomos, existem as fadas, os silfos, as salamandras, existe o próprio reino dévico. Esse é um conhecimento que a gente precisa, é muito longo, é muito profundo. Mas, assim, uma planta tem um elemental. Um elemental é um fluxo de energia vital. Então, vamos entender elemental como um fluxo de energia vital que possui uma unidade e uma informação. Especialização, a Aline disse que fez especialização em arquitetura bioclimática, maravilhoso. Personal organizer. Eu também sou personal organizer. Não dá para falar todos os cursos que eu fiz, porque realmente fica parecendo que eu estou movimentando tudo, mas eu fiz um curso de personal organizer quando eu trabalhava na sociedade com a Thaís Costa, na Taco Arquitetura. E hoje eu volto a ter a parceria e a sociedade com ela dentro das terapias de ambiente. E eu fiz, sim, eu sou personal organizer, inclusive dentro do curso de terapia de ambientes, eu ensino a parte de triagem, a parte de separação das energias, e tem tudo a ver. A energia organizada, a redução de objetos que não mais servem, que não são necessárias, fazem toda a diferença, porque em cada objeto existe um campo de energia, uma memória, uma vibração.
Então, fazer o alinhamento e ser um personal organizer, ou ter pelo menos métodos de organização dentro de casa, faz sim toda a diferença. O problema maior é você conseguir convencer as pessoas sobre a metafísica. Não precisa convencer ninguém de nada. Quando a gente trabalha, se você, Vivian, vier a se tornar uma terapeuta de ambientes, você vai fazer a atuação no nível do extrafísico e isso já vai melhorar muito. Se a pessoa ela não tiver essa consciência, ela não quiser mudar, daqui a um tempo essa desarmonia vai acontecer, mas a gente não precisa convencer ninguém de nada. Eu aprendi isso no meu caminhar e, assim, eu respeito muito o movimento. As pessoas, elas precisam apenas, sabe, daquele toque sutil. Muitas vezes uma palavrinha que a gente coloca, ou, por exemplo, provar para essa pessoa, através de uma terapia de ambientes, a capacidade da modificação e da transformação do ambiente, já faz ela falar, nossa, realmente isso existe. Então, eu costumo provar para elas com a própria terapia, né? A pessoa, é maravilhoso ter os feedbacks das pessoas falarem assim, nossa, meu Deus, como mudou a minha casa, né? Então, eu costumo não convencer, eu costumo provar com sensibilidade, com percepção e com alteração na matriz da própria casa. Quando reciclamos produtos ou objetos com a intenção da sustentabilidade, é perfeito. Essa energia ela tem que estar, inclusive a reciclagem, ela traz a energia da prosperidade para dentro de casa. A biofilia ajuda a saúde na casa completamente. No desenvolvimento de um projeto de uma residência nova, como desenvolver essas técnicas, já que não temos ainda a família vivendo lá? Nesse caso, teremos duas fases. Não, na verdade, você já cria o campo neutro, harmonizado. A gente consegue fazer a terapia de ambientes para um espaço habitado ou para um espaço que virá a ser habitado. A gente, às vezes, faz em duas etapas mesmo. A gente faz a primeira etapa e depois a gente chama os novos moradores para também fazer alguma parte específica. Ativação do baguá quântico, por exemplo, normalmente a gente pede que tenha os moradores já dentro de casa, né, para poder fazer algo personalizado. Mas sim, às vezes a gente faz de duas etapas. Como harmonizar um ambiente para neutralizar as energias? É preciso fazer um trabalho de limpeza e harmonização. A gente não consegue fazer sem fazer um tratamento. E para isso você precisa fazer um curso de terapia de ambientes ou contratar uma terapia de ambientes. Existem diversas camadas do problema. Então, hoje a gente tem algumas pessoas que orientam, por exemplo, limpezas. Eu, inclusive, oriento, quando eu faço a terapia de ambientes, a fazer limpezas com cânfora, com amoníaco, passar incensos, fazer ativação de elementos. Tudo isso faz parte da harmonização. Mas tudo depende do qual o tamanho do problema dentro da casa. Então, existem muitas formas. Hoje, o que eu entendo que seja mais adequada a fazer a limpeza, a harmonização do ambiente, é fazendo uma terapia de ambientes. Então, é contratar um profissional ou até mesmo se tornar um profissional, onde você vai aprender a levantar todos os aspectos em planta, com medições, fazer o levantamento das energias, depois fazer uma limpeza e uma harmonização geral na ferramenta que hoje me atende completamente, que é a mesa psiônica Casa Viva, da Régia Prado, que é minha sócia parceira, e é o trabalho, né, o curso que eu ensino de harmonização é através dessa mesa psiônica, que existem gráficos potencializadores de energias que você mesmo vai emitir. Depois disso, faz uma ativação, ativando os potenciais gerais de uma casa. Então, assim, existem muitas formas de fazer uma harmonização. A gente não consegue falar sobre isso, nem se aprofundar nessa aula de hoje, porque essa aula a gente vai estar falando da parte da casa. As energias que tem dentro de casa, dos objetos impregnados. Objetos impregnados, eles precisam ser... É muito legal ver essa quantidade de perguntas, a gente tem resposta para tudo, né? A gente tem solução para tudo. Existe como reprogramar a energia dos objetos. Eu também ensino isso, mas a gente não vai conseguir
a gente não vai conseguir falar sobre isso agora, tá bom? Mas isso é conteúdo de informação do curso para quem for se tornar profissional. Nós ensinamos, também tem tem o grupo online de saúde integral, tem um projeto também aí que eu fiz algumas aulas ensinando a identificar a energia parada dentro de casa. Isso é um curso, é um mini curso, mas que é bônus também do curso de terapia de ambientes. A gente identifica as energias paradas, identifica os objetos, faz a triagem, ensina a fazer a triagem, a separação numa técnica bem parecida com o Personal Organizer. A gente identifica quais são os objetos que estão gerando energia mal qualificada e a gente tem como reprogramar tanto o conteúdo quanto a memória, como também fazer uma limpeza e uma desimpregnação desses objetos. E se, em último caso, essa energia ela não conseguir ser retirada, ela precisa ser doada ou descartada. Pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer vocês por estarem nessa aula. Eu sei que tem algumas pessoas que agora vão começar a sair, e é normal, a gente já está há um bom tempo aqui de transmissão. Então, para quem já for sair, eu quero me despedir e agradecer por vocês estarem presentes. Agora eu vou responder as perguntas, tá certo? Então, quem sentir que já foi o suficiente, fique à vontade. Para mim é uma honra ter você comigo. Eu gostaria que você ficasse um pouquinho mais, porque eu vou abrir a palavra para quem puder participar, para quem quiser falar. Vou abrir a palavra também para vocês conhecerem a arquiteta Thaís Costa, que é minha parceira nesse lindo projeto de terapia de ambientes, inclusive é quem faz os principais atendimentos que vêm até mim, é ela que de fato executa os atendimentos, né? Fica aí o convite também para quem desejar uma consulta ou fazer uma terapia de ambientes. E também eu vou abrir a palavra para a Régia Prado, que também é minha sócia parceira, para também dar uma palavrinha com vocês. Então, quem puder ficar até o final, maravilha. Eu vou apenas passar aqui nas perguntas para a gente chegar até o final, tá bom? Então, deixa eu achar aqui. A terapia de ambientes contempla também o Feng Shui e várias outras técnicas, tá? Esse método, essa formatação de trabalho que eu desenvolvi em parceria, ela contempla todas as técnicas, não só o Feng Shui, como também a geobiologia, a radiestesia, a radiônica, a geobiologia espiritual, a domoterapia como um todo, né? A terapia de ambientes é um processo de domoterapia, onde a pessoa é um terapeuta amplo. E a própria neuroarquitetura, a parte de cromoterapia, é um conjunto. O Feng Shui é só uma pontinha desse trabalho, e a gente vai muito além, porque o Feng Shui tradicional, ele está bem travado, essa é a visão que nós temos, e a gente pode extrapolar quando a gente sai do nível físico e enxerga na matriz da casa. Lendo o próximo slide, a minha tia há pouco não usava óculos, precisou começar a utilizar em pouco tempo. Preciso aumentar drasticamente o grau do óculos. Na casa dela, lembro de 3 janelas bem ruins de abrir e fechar. Sim, tem a ver, sim. Tudo é um conjunto, Carolina. Eu não acho que nada seja uma coisa só, sabe? Eu acho que são frequências de energia. Eu vivo numa casa que só tem 3 janelas, né? Eu estou nessa vibração. Se eu estou numa casa que só tem 3 janelas, eu também tenho uma ressonância com essa energia. Eu também tenho aspectos internos, porque a pessoa que consegue ficar numa casa que só tem 3 janelas, ela também tem uma ligação com essa vibração. Então, isso vai chegar na manifestação do físico. Isso é vice-versa. Tanto o processo dela de enxergar o mundo pode gerar um campo de energia associado a emperrar ou dificuldade das próprias janelas, e vice-versa, é um ciclo. A terapia de ambientes equivale ao Feng Shui? Não, a terapia de ambientes vai muito além do Feng Shui, mas muito além mesmo. A gente transcende as regras do Feng Shui. Feng Shui, gente, eu trato, assim, há algum tempo eu me aprofundei muito no Feng Shui, tanto eu, quanto a Régia, quanto a Thaís, as 3 pessoas aí que trabalham nesse projeto lindo comigo,
E todas nós já transcendemos o Feng Shui. Isso não é dizer que é melhor ou pior, não estamos aqui menosprezando nenhum trabalho, mas quando a gente passa a agir em nível psiônico, a gente passa a acessar outra vibração, a gente vai na matriz da casa. Vai muito além do Feng Shui. Por isso que, assim, eu acho que o Feng Shui, ele para mim, para o que hoje eu acesso, eu vejo ele como uma limitação. Isso respeitando quem trabalha só com isso, eu não estou aqui para dizer o que é melhor ou pior, mas para mim é uma limitação, tá bom? E eu ensino dessa forma no curso de terapia de ambientes. É importante que a gente esteja nessa vibração, sem julgamentos e tá aberta para questionar esse tipo de coisa, tá? E é muito interessante, porque para quem fez a terapia de ambientes, é muito bacana. As pessoas que já são formadas em Feng Shui, elas falam, nossa, Raíssa, fazer esse curso foi uma libertação para mim. Porque tinha casas que eu achava que só se eu mudasse de casa, só se eu falasse para a pessoa, vende e vai para outra, né? Porque não se encaixa, não conseguia encaixar, e vivia com sistemas de controles e etc. Eu acho até que a Thaís, ela vai falar um pouquinho sobre isso quando eu abrir o áudio, porque ela tem essa formação e vai poder falar um pouquinho sobre isso também, tá? Casa antiga, 3 gerações de uma só família. Banheiro da matriarca vive com problemas. Vaso vive entupindo. Chuveiro dando problemas. E outros banheiros de igual idade têm os seus problemas sanados com facilidade e efetividade. Bom, esse tipo de coisa, quando a casa é muito antiga, a gente tem que fazer uma ação em nível físico mais profundo, mas a terapia de ambientes ajuda muito, porque a gente remove a impregnação de memória na parede. E eu tenho também um trabalho, eu não ensino isso, mas assim, dentro do atendimento que eu faço também a constelação familiar para os moradores da casa. Então, harmoniza muito a família inteira e todas as gerações, né? É um trabalho muito bacana. Para quem também trabalha com constelação e que fizer esse curso, pode também ter uma visão diferente. Bom, a Régia já está respondendo aqui algumas perguntas. Não são complementos, são parte, né? Tudo que você aprende de ambientes faz parte, né? Se você tem conhecimento específico, você pode trazer e formatar a sua própria terapia, né? Então, não são complementos, são parte. Toda a energia de cura de ambiente está dentro da terapia. Se você conhece mais do que até o que eu ensino, por exemplo, você vai ampliar ainda mais o seu campo terapêutico, porque cada terapeuta é um terapeuta. Cada pessoa que conhece tem a sua própria biblioteca viva, né? Maravilha, muitas respostas. Aqui tem uma pergunta, né, da dificuldade, né, de ir ao banheiro, de evacuar. A Régia coloca aqui que está bem claro que tem que mexer no sutil. Tem a ver com o ar de ser enfesado, de guardar energia de raiva. Gratidão, Régia, pela colocação aqui no chat. Nova casa, primeira inquilina, muita entrada de ar, esgoto entupido, entrada de ar nas tubulações. Casa nova, a gente tem que olhar também as estruturas físicas, né? A gente aí teria que dar uma estudada na criação, quem foi que fez o projeto, quem foi a incorporadora, né? Isso tem a ver com a frieza, né? Trazer ar para a água impedir a própria, trazer frieza para a emoção. Então, pode ter a ver com a criação, quem desenvolveu o projeto, quem construiu, o aspecto relacionado à própria estrutura da incorporadora, da construtora, pensar só em dinheiro, e essa energia, ela está dentro da estrutura das tubulações. Parou o áudio em algum momento, né? Bom, de qualquer forma, acredito que já tenha regularizado. Na terapia, conseguimos identificar se é somente físico? Sim, você pode perguntar. Você vai utilizar, a gente utiliza o pêndulo. É que nada é somente o físico, mas a origem principal pode ser o físico.
Ok. Lindo, Fabiano, meu parceiro. Gratidão, 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 gratidão. Bom, eu vou abrir agora. Nossa, quanta mensagem linda! Móveis antigos guardados para serem restaurados pode influenciar? Sim, com certeza. Móvel antigo, é muito bom a gente reformar os móveis antigos, mas tem também uma técnica de reprogramação de informação. A gente pode fazer a reprogramação dessas energias. Bom, pessoal, eu vou abrir agora aqui. Eu gostaria de apresentar para vocês a Thaís Costa, que é a arquiteta que está trabalhando em conjunto nesse projeto meu com a Régia. Ela foi convidada para fazer uma parte específica de arquitetura e é quem faz os trabalhos junto comigo. Antes disso, deixa eu só finalizar aqui as perguntas que eu estou vendo que está chegando mais. Incidência de pragas e insetos tem muito a ver com magia, energia de pensamento negativo de baixa vibração. Problemas financeiros de um morador quando se tem home office. Aí a gente precisa ativar, é indicado ativar o bagua quântico para botar ordem. Pode ser que a estrutura de energia da casa, que são os chakras da casa, que é o baguá, pode estar em desordem. Então, é bem importante que a gente faça essa ativação. Dentro desse trabalho, a gente também faz a ativação energética, atuando, ativando, colocando em ordem essas energias. Agora, a questão da prosperidade também tem que ver em relação à própria pessoa, né? Porque a questão da prosperidade tem muito a ver com a nossa forma de lidar, com o nosso apego financeiro, se eu faço algum ato sustentável, se eu faço doação, se eu ajudo pessoas. Isso tem muito a ver também com o padrão cognitivo da pessoa, né? A forma de identificar, sim, a própria terapia de ambientes é a técnica que ensina, né? Existe um módulo específico de diagnóstico ambiental, onde a gente mapeia tudo, levanta, inclusive, implanta, portais, pontos. Bom, gente, é isso. Tudo pode ser físico e energético, tudo é os dois, tá? Lembra sempre que existe um ciclo e tudo funciona integrado, nada é uma coisa só. E à medida que a gente vai estudando e vai se aprofundando, perguntando, dialogando, a gente vai juntando as peças. É assim que a gente diagnostica um espaço e percebe como que a gente tem que atuar. Então, fica aí o meu convite, né, para vocês continuarem, assistirem a Semana Curando Espaços, que vai acontecer na semana que vem. Para quem puder trabalhar, né, fazer o curso de terapia de ambientes, ou então até mesmo passar por uma terapia, né? É muito importante. Bom, eu vou abrir aqui o áudio e o vídeo da Thaís, para que ela possa se apresentar. Eu sou Thaís, sou prima, né, da Raíssa, sou arquiteta há 15 anos. E com muita gratidão, eu estou muito feliz, ela me chamou para estar participando do módulo, né, da terapia de ambientes. Eu venho trabalhando com ela já nos atendimentos da terapia de ambiente. E aí nós estamos criando esse módulo, algumas intervenções para o arquiteto da nova era começar a perceber o local, né? E como os espaços físicos também ajudam nessa vibração, além de todo o aspecto sutil da casa, que seria a parte da biofilia, como foi colocado, a parte da cromoterapia, da biorressonância, que é através dos sons, e tudo mais que envolve a arquitetura e design de interiores. O fluxo de energia, que é muito importante, né? Como que ele se porta durante a casa, e a questão de layout também, além de muitas outras coisas que a gente está trazendo como complemento no curso de terapia de ambientes.
E o que é interessante, assim, eu quero colocar como arquiteta, é que há muitos anos eu trabalhei de uma forma comum, vamos dizer, né, com a arquitetura e com os clientes. E é interessante como as formas como foram se dando, né, e o propósito foi mudando, você querer trabalhar com energia, com o bem-estar e com a qualidade do cliente. Eu tinha muito meu lado esotérico, vamos dizer assim, desassociado com o meu trabalho. E agora ele se encontrar e eu consigo trabalhar isso em comum, junto. E é interessante que eu tenho muitos clientes que voltam, né, que eu faço para a família e tudo mais, e como eles começam, só para pegar assim um parênteses da questão que falaram, mas eu vou ter que convencer. Como eles percebem o movimento, o novo movimento do arquiteto, eles começam a se interessar por essa área. E outra coisa que é interessante de trazer para a arquitetura é quando vai iniciar um projeto, eu gosto já de fazer uma mesa, casa viva, para o terreno, e tudo vai ser envolvido naquela mesa, desde o terreno, né, desde todos os elementais daquele terreno, até a pessoa que vai fabricar a cerâmica, o porcelanato. Então, você começa a criar uma harmonização para aquela obra, desde do primeiro traçado, né, até o final, ela tenha uma harmonia e tem uma sincronicidade entre todos os envolvidos, que é muito bacana e tem muita diferença de um projeto para o outro quando se aplica aí a mesa e o trabalho da terapia de ambientes. Eu acho que é isso. Era mais para Era mais para o pessoal te conhecer mesmo. Gratidão, Thaís. Estou muito feliz. A Thaís tem muita experiência em arquitetura, então ela vai para o curso. Nós temos 2 cursos, né? Nós temos um curso específico para terapeutas em geral e nós temos um curso que está sendo feito para arquitetos, que tem um módulo a mais, que é esse módulo que a Thaís vai fazer. Então, apesar de eu ser arquiteta, eu sei que a experiência dela no projeto conta muito, então eu fiz esse convite e acho que foi um convite muito acertado, eu estou muito feliz, e vai ser um trabalho mais direcionado, então somente quem fizer o curso da terapia de ambiente específica para arquitetos, né, que tem um módulo a mais, é esse módulo da Thaís, então vai ser um momento de falar de projeto, para quem é arquiteto, designer, vai ser muito bacana. Gratidão, Thaís, muito feliz. Gratidão. Um beijo no seu coração. Obrigada. Um beijo. Régia! Oi! Minha amiga, parceira, estou muito honrada de você ter assistido essa aula toda. Gente, eu já tinha acabado a minha aula, eu falei, eu vou dormir. Aí eu fui mexer no meu e-mail, aí eu vi o link, eu lembrei. Eu falei, não, eu tenho que ir, aguento um pouquinho mais e vou assistir. Então, aqui já é 2h da manhã, mas eu estou aqui firme e forte e queria te dar os parabéns, o projeto está muito lindo, dar as boas-vindas aí para a Thaís, as boas-vindas para todo mundo que está chegando nesse projeto, Casa Viva, formação de terapeuta para ambientes. E eu acho que o nosso foco é exatamente isso, formar cada um desses terapeutas, desses arquitetos, essa consciência do olhar para o todo, e não somente para o físico, porque agora é a hora, né, gente? Mudou a consciência, a pandemia já está aí para confirmar tudo isso, né? Todo mundo realmente tem um olhar diferente, nós estamos apostando realmente agora numa nova consciência da humanidade, então não vamos ter que ficar nos explicando nem convencendo ninguém, nós somos o que somos, pensamos e vimos assim, e com certeza as pessoas que estão conectadas, que são cada vez mais, serão os nossos clientes que serão nos enviados. Zara, acho que eu não tenho muito o que dizer. Muito obrigado, o teu trabalho está maravilhoso, estou muito feliz por essa nossa parceria. Valeu. Gratidão, minha amiga, sempre. A gente se encontrou nesse caminho, né, Régia? Eu caçando a terapia de ambientes, a arquiteta louca, desesperada, e a Régia cruza o meu caminho com um trabalho belíssimo. Então, eu sou muito grata pelas ferramentas terapêuticas, por todo o apoio que você sempre me dá. E estamos juntas. Muita gratidão. Unimos o útil ao agradável, né? Eu falo, é o bolo com a cerejinha, unir o útil ao agradável, o negócio
Ficou perfeito. Estava incompleto de um lado, incompleto do outro, juntou, agora está tinindo. É isso mesmo. Gratidão, Régia. Um beijo no seu coração. Gratidão, obrigada. Pessoal, vamos então encerrando. Bom, furar ou colar, tanto faz, Adelina. Depende, porque assim também a gente colocar um quadro com adesivo, um quadro muito pesado, depois ele cair, a gente tem outros danos. Então, eu acho que tudo ele é a forma como a gente lida, né? Ter cuidado na hora de furar para não espedaçar tudo. Eu acho que é esse mesmo o cuidado que a gente tem que ter. E, gente, estar alinhado com o coração, com o sentimento, com a percepção. Nós temos essa percepção. Está aqui na nossa energia. A gente basta apenas nós nos conectarmos com a energia da sensibilidade, nós nos conectarmos com o Deva da casa, nós estarmos, sensíveis, perceptivos, entrar em sincronia com o universo, em sincronia com a casa, respeitar a casa, e a gente sente no nosso coração como conduzir, como fazer. Então, acho que é isso. Bom, pessoal, eu acho que a gente já avançou bastante no horário. Estamos indo aí para quase 2 horas de aula. Então, eu vou encerrar, tá? Acho que todo mundo já escreveu bastante aqui no chat. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer muito a todas as pessoas que acompanham esse nosso trabalho, dizer que eu me sinto muito realizada, que é um alimento para a alma mesmo, ter essa troca, ter esse movimento. Então, para todos que estão aí acompanhando, muita, muita gratidão. Gratidão, Régia, gratidão, Thaís. Um beijo, muita gratidão, gratidão, gratidão. Meu coração enche de amor e transborda de alegria. Hoje eu vou dormir muito feliz por conta dessa aula. Um beijo no coração de todos e uma boa noite. Até breve. Tchau, tchau.